Olá pessoal, tudo bem? Época de quarentena, esperamos que vocês estejam bem, se protejam, vamos aguardar as novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, dos nossos governantes, que eles tenham bastante discernimento nesse momento. Hoje eu quero dar uma dica, né? Existe poucas alternativas no mercado brasileiro para higienização de próteses totais, e eu quero falar sobre as pastilhas efervescentes, né? Qual é a minha opinião a respeito, né? Basicamente, com relação às marcas comerciais, você tem basicamente duas marcas aqui no Brasil utilizadas que usam de pastilhas efervescentes, né, para limpeza de prótese total. Aqui no Brasil você tem a Corega Tabs, mas você pode achar lá fora a Polident, a Poligrip, mas a Polident, a Poligrip e a Corega Tabs é o mesmo produto, só que dependendo do país de origem, eles mudam o nome, mas são fabricadas pela GSK. E nós temos também a Quinoro, que vende uns tabletes também com pastilhas limpadoras. Basicamente, essas pastilhas elas têm três tipos de produtos, né, ou três grupos de produtos, melhor dizendo, que são os desinfetantes, que são os oxidantes e que são os efervescentes. Então, por exemplo, desinfetante, você tem um produto que vai ajudar a limpar a sua prótese, vai ajudar a remoção de manchas. Os oxidantes também, como ele vai produzir essa efervescência, né, você vai ter uma possibilidade maior de diluição, né, desses produtos e uma ação mecânica também desse oxigênio que vai estar batendo na superfície da resina. E também nós sabemos que o oxigênio também, essa liberação de oxigênio, ele é bactericida, é bacteriostático, ou seja, ele vai atacar os micro-organismos da prótese para matar esses micro-organismos. Então, o efervescente, você tem também a possibilidade de difundir melhor, que nós temos o bicarbonato de sódio e nós temos ali o ácido cítrico. Enfim, você vai ter você vai ter o efervescente para produzir as bolhas, né? Você vai ter os oxidantes, essa liberação de oxigênio, e você vai ter os desinfetantes. Então, essa ação dessas pastilhas na maioria dos casos, tá? Essas pastilhas, quanto a frequência que você deve usar, eu acho que o seu dentista pode dizer melhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entrego uma prótese no meu consultório, eu acabo personalizando a limpeza. O que eu quero dizer com isso? Eu dou algumas instruções iniciais, depois de 6 meses, eu vejo como está essa prótese, como está a limpeza, e eu faço pequenos ajustes para mais ou para menos. Eu diria que inicialmente você usar uma pastilha, deixa eu centralizar aqui, você usar uma pastilha dessa por semana é uma conduta interessante. Você pode aumentar esse uso de acordo com a indicação do seu dentista. Não só pelo custo, mas também todos os produtos eles devem ser controlados quanto mais a gente usa para evitar ataques ali na resina acrílica. É muito simples de usar, tá? Com relação ao tamanho, essa pastilha eles indicam para duas próteses, essa aqui, ó. Então se você tiver uma prótese só, você vai quebrar no meio, ok? Então eu vou fazer uma demonstração aqui, ó, só com metade, tá bom? Você vai pegar um vasilhame, então digamos que eu tenho aqui só uma prótese superior aqui, né? E eu tenho aqui um vasilhame, pode ser um Tupperware aqui, ó, tá? Onde você vai colocar, é importante que você coloque uma quantidade de água para que ela fique totalmente submersa na água, tá bom? Outra coisa importante, essa água deve estar morna, porque você vai ter um efeito muito maior
né? Não precisa e não deve ser uma água extremamente quente, fervendo. Não pode, senão você vai alterar a sua prótese. Nunca se coloca uma prótese total de resina acrílica numa água fervendo, né? Porque isso vai criar alterações dimensionais, ou seja, pode empenar, ela pode desadaptar da sua boca. Mas uma água morna, essa mesmo de torneira, se for a torneira água aquecida, ou então você aquece bem pouquinho, que vai melhorar a ação. Um outro erro que acontece muito, às vezes a pessoa usa, é colocar a pastilha aqui dentro e depois levar a prótese. Não. Por quê? Porque primeiro nós temos que levar a prótese, porque a ação ela já se inicia no momento que você joga a pastilha e já começa a liberação do oxigênio. Então é importante que você deixe a prótese já mergulhada e aí sim você vai simplesmente jogar a pastilha. Veja, começa instantaneamente essa ação. Então lembrando que nós temos as substâncias desinfetantes, as substâncias oxidantes e as substâncias efervescentes, todas vão estar agindo. Dependendo do fabricante, eles vão falar 5 minutos de ação, né? É importante, veja, aqui tem um pouquinho de coloração. Essa que eu estou usando é a americana Polidente, tá? Mas aqui no Brasil temos o nome de Corega Tabs, elas vêm nessa embalagem aqui, tá? Se você tem uma prótese dupla, aí você vai jogar a outra metade. Então, para cada prótese, você pode colocar meia pastilha. Ela vai ajudar a eliminar os odores. Por quê? Porque a resina ela tem uma propriedade que chama embebição. Ela puxa, como se fosse uma esponjinha, ela puxa líquido para dentro dela. Então, se você tem uma substância limpadora, desinfetante, né, bactericida, ela também vai ajudar a penetrar no interior da resina e descontaminar. Tá? É muito indicado paciente que tem dificuldade motora, de limpeza, porque ela é simplesmente essa ação química. Veja, a parte de efervescência já terminou, a maior, você ainda tem ali uma ação limpadora. Alguns trabalhos dizem que você deve estender mais tempo ela na solução limpadora. Tem trabalhos que falam até em 8 horas. Isso significa o quê? Se você dorme sem a prótese, quando você usar as pastilhas efervescentes, deixe ela a noite inteira ali, não tem problema nenhum. E depois, quando você for tirar a prótese, nós aconselhamos você usar essa própria água para você escovar, porque ali tem as substâncias químicas limpadoras que vão ajudar você a limpar essa prótese ainda mais. Tá? Então, o que a gente tem que discutir, principalmente hoje, é a frequência. Então, assim, eu vou usar todo dia? Depende. Isso você deve conversar com o seu dentista, se ele vai aconselhar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, tá? O uso diário, tá bom? Teria algum contraindicação o uso diário? Precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a ataque da superfície. A maioria dos trabalhos dizem que não ocorre nenhuma modificação na lisura da resina, mas é por isso que eu gosto de dar uma personalificação maior para cada paciente eu faço. Quanto mais eu percebo que ele precisa desse complemento, maior será a frequência. Ok? Então, você usar um recipiente próprio para isso, deixe guardado. A prótese tem que ficar totalmente submersa em água, tá? Vocês viram que não é muita água, só para que ela fique submersa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pôr aqui, ó. Tá? Porque também se você coloca muita água, você dilui muito o produto. Então, apenas para que ela fique submersa ali, você vai ajustando a água de acordo com a altura da sua prótese, quando ela encostar no fundo, um pouquinho mais. Sempre a prótese primeiro e depois a pastilha. Deixar 5 minutos, se você puder, deixe mais, que você vai ter um benefício maior. Se você não dormir com a prótese, não tem problema ela ficar a noite toda mergulhada no produto. E finalmente, ao tirar, você usa essa própria água para você fazer a higienização, ok? Final aí no caso com a escova. Espero que vocês tenham gostado. Nessa época de coronavírus, vamos lavar bastante as mãos, vamos nos resguardar para depois voltarmos com força total, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.